da história de Kyoto, o nosso trabalho ao longo destes anos tem seu início com um estudo mais sistemático da escola de Kyoto, e em particular alguns pensadores da escola de Kyoto, e, portanto, a minha ocupação com o pensamento de Nagarjuna, ou Nagarjuna, eu nunca sei como se pronuncia realmente, é ainda bastante inicial, motivo pelo qual esse meu texto aqui, ele é tateante ainda, bastante hesitante, como vocês verão, e é uma tentativa, então, no quadro de organização do colóquio que nós promovemos na Unicamp esse ano, das fontes orientais do pensamento da escola de Kyoto, uma tentativa de aproximação entre Nagarjuna e o pensamento de Nishida, de Kitaro Nishida. Portanto, um texto aberto para discussão, exploratório, e ele se beneficiou imensamente da conferência do professor Dilip Londo em Campinas, e ainda mais, ouso dizer, da conferência que ele pronunciou na Universidade de Oxford e que gentilmente me cedeu, que eu pude então examinar com mais calma nesse final de semana, e espero que ele me desculpe o atrevimento de citá-lo num texto ainda no prelo, mas é fundamental para a minha apresentação aqui. Então, no ensaio sobre o bem, publicado primeiramente em 1911, Kitaro Nishida, fundador da escola de Kyoto, considera que as visões de mundo e da vida humana vinculam estreitamente as exigências práticas da moralidade e da religião, que determinam como as pessoas devem agir e onde possam encontrar a paz mental. Em análogo sentido, Nishida pensa, então, a sua própria posição em termos de filosofia. Ele escreve: tenho desenvolvido uma posição que considera o mundo da ação como um mundo relacional de indivíduos que se opõem. Mesmo o conceito de uma coisa tem de tomar seu ponto de partida nesse mundo da ação, pois pensar já é uma forma de ação. Contudo, argumenta-se algumas vezes não se poder sustentar que os indivíduos sejam entidades relacionais e mutuamente opostas. Mas isso é porque toma-se como ponto de partida um conceito meramente abstrato de indivíduo. A posição, portanto, inicial de Nishida que eu pretendo trabalhar aqui é a de que o indivíduo deve ser concebido a partir do significado da ação. E a palavra ação é aqui a tradução de karma e remete, portanto, à lei de causalidade e, por aí, à noção de originação interdependente. A ação, sempre no ponto de vista de Nishida, envolve a relação de um indivíduo com o outro. Ele escreve: caso contrário, existiria meramente o desenvolvimento de uma coisa. Em seu discurso de metafísica, Leibniz já tinha dito que a atividade e a passividade pertencem originalmente a substâncias individuais. A natureza do indivíduo, portanto, é o que deve ser clarificada. A definição aristotélica de sujeito que não pode tornar-se predicado não é suficiente. Nesse sentido, sustento que o lugar, a palavra que traduz aqui o termo Basho, de Nishida, no qual existem indivíduos em mútua oposição e relação, tem de ser um espaço histórico, isso é, um mundo do presente absoluto, que é a autoidentidade da contradição entre a pluralidade de indivíduos e o todo. Contudo, em Leibniz, os indivíduos em sua pluralidade constituem entidades, em última instância, reais. O indivíduo nem ingressa no ser, nem desaparece, ele só pode ser criado ou destruído por Deus. Portanto, a fonte
fundamental da mútua relação entre os indivíduos tem de ser pensada em Deus. Por essa razão, Leibniz desenvolveu o conceito de harmonia pré-estabelecida. Fim de citação. Contrariamente a essa estrutura de pensamento, Nishida pondera que a filosofia nunca teria considerado com profundidade suficiente a autocontradição íncita ao conceito de indivíduo, tal como este foi herdado da tradição mais remota. E mesmo quando esse aspecto autocontraditório foi considerado, ele não foi, todavia, segundo uma lógica que estivesse à altura de sua complexidade. Uma lógica, portanto, que ainda esperava por ser construída. Uma lógica a ser pensada a partir desse fulcro é a que Nishida denomina a lógica do lugar. Esta apreende o indivíduo por intermédio de sua condição de ser relativo a outros indivíduos, e a noção de indivíduos autossubsistentes e relativos gera com toda evidência uma contradição, mas particularmente uma autocontradição. No entanto, pensa Nishida, indivíduos só existem como indivíduos agindo em mutualidade e por meio da oposição contraditória que os individua e lhes confere uma aparência de substância e de autonomia. O que é possível, portanto, apenas como autoidentidade de contradições, uma vez que os indivíduos encontram-se desde sempre, ativa e passivamente, em mútua oposição mediada por absoluta negação. Concitado pelo conceito aristotélico de ousia, bem como pelo pensamento platônico da Corá, e em recepção crítica da filosofia ocidental moderna, em particular do idealismo alemão, Nishida desenvolve sua filosofia do nada absoluto. Nesse contexto, as pessoas nunca estão satisfeitas apenas com convicções intelectuais e com demandas meramente práticas que se contradizem entre si. Quem cultiva exigências espirituais elevadas não conseguiria alcançar satisfação num materialismo grosseiro, do mesmo modo como aqueles que acreditam no materialismo, mesmo assim, chegam a levantar dúvidas sérias a respeito das exigências espirituais. Isso porque, fundamentalmente, a realidade tem de reunir teoria e prática. A verdade intelectual e a verdade prática têm de ser uma e a mesma. Aqueles que pensam profundamente ou são genuinamente sérios, de modo inevitável almejam a congruência entre o conhecimento e o domínio prático do sentimento e da vontade. Essa congruência, existencialmente exigida entre os domínios da teoria e da prática, do intelecto, do sentimento e da vontade, significa para Nishida que uma explicação da natureza do universo, da vida humana e da verdadeira realidade deve preceder e ser integrada à tarefa de investigar o que temos de fazer e onde temos de encontrar a paz mental. Explicação esta que remete, portanto, a Deus como presente absoluto. Cito: como essa autoidentidade de contradições entre o múltiplo e o um, o indivíduo é uma autodeterminação do presente absoluto na estrutura do tempo-espaço e espaço qua tempo. Deus tem de ser o absoluto presente como autoidentidade das absolutas contradições. No mundo do presente absoluto, cada evento nega o passado e o futuro e se determina a si mesmo, de um lado, como um evento único, mas que, por outro lado, é também um evento que desvanece para sempre. No mundo do presente absoluto, o eterno futuro é refletido no eterno passado. Nessa perspectiva, o mundo é harmonia pré-estabelecida. Desde o ponto de vista último do presente autodeterminante, o mundo pode mesmo ser considerado como determinístico. Sob esse ângulo, o mundo pode ser definido como físico. Contudo, no mundo do presente absoluto,
A transição do passado para o futuro é inversamente a transição do futuro ao passado. Onde, pergunta-se Nishida, a luz se irradiaria em 7 cores no interior de um raio desprovido de cor? E, no entanto, elas existem. Mas elas o fazem no sentido do aparecimento por meio da refração de um prisma. O refletido deriva do refletente. O passado é feito do futuro. Fim de citação. Para entender a verdadeira realidade e para conhecer a verdadeira natureza do universo e da vida humana, temos de romper com a convicção de senso comum, segundo a qual consideramos que as coisas existem como substâncias no mundo externo, apartadas da consciência, e que alguma coisa também substancial, mesmo que de natureza formal, chamada mente, existe por detrás da consciência fenomênica e é a sede ou o sujeito das várias funções mentais. Nem no polo dos objetos, nem no polo do sujeito, podemos postular entidades substanciais, existindo separadamente e, portanto, providas de essência própria. O que existe é, paradoxalmente, um vazio de essência. Na lógica do lugar, o conceito de nada absoluto tem não apenas um sentido negativo, extraído do ato lógico de negação de alguma propriedade ou atribuição de um predicado negativo, mas também e fundamentalmente um significado positivo, de acordo com o qual a verdadeira realidade consiste em que a natureza da mente é como aquela de um espelho puro que reflete ou autorreflete as coisas assim como estas são. Nessa realidade, porém, não há distinção entre mente e coisas, e coerentemente, do ponto de vista linguístico, trata-se de um nível indizível e último, não predicativo e nem enunciativo, que não representa tanto um terreno para definições do pensamento, quanto para a prática religiosa, artística ou poética. Em razão disso, o ponto de partida do empreendimento filosófico de Nishida é a experiência pura, que, enquanto tal, prescinde de um sujeito separado da objetividade. O conhecimento o conhecimento e a consciência como uma função de unidade são possíveis, na verdade, a partir de uma noção completamente própria de si próprio a ser realizado. Aspas. A existência independente da mente e da matéria é geralmente considerada um fato intuitivo, mas, por meio da reflexão, tomamos claramente consciência de que esse não é o caso. O que é a mesa diante de mim agora? Sua cor e sua forma são sensações do olho. O sentimento de resistência quando a toco é uma sensação da mão. A forma, o tamanho, a posição, o movimento de uma coisa, aquilo que nós percebemos, não são estados objetivos da coisa ela mesma. Perceber as coisas nelas mesmas, a parte de nossa consciência, é impossível. A mesma coisa vale de igual modo para a mente. Aquilo que conhecemos não é a própria mente, mas a atividade de conhecimento, sentimento, vontade. Quando visto psicologicamente, aquilo que pensamos como nosso si próprio, funcionando em meio ao tempo, nada mais é do que a continuação da sensação ou do sentimento. A mente e a matéria que tomamos como fatos intuitivos são meramente relações não variáveis de fenômenos similares de consciência. Somos levados a pensar, portanto, na exigência da mente e da matéria por aquilo que nos é imposto pela lei de causalidade. Fim de citação. Nishida faz notar, num plano de cognição situado além daquele que a mente e os sentidos nos revelam como realidade empírica e, portanto, que se funda à luz e sob a égide do princípio de individuação, faz notar, então, que mente e espírito não existem separadamente. Aliás, que nada existe separadamente de uma única e mesma realidade, que, porém, é paradoxal e antinômica, pois compreende a existência
como impermanência de todas as coisas. Para nós, escreve Nishida, é de todo impossível perceber imediatamente alguma coisa nela mesma separada de nossa consciência. Isso vale até mesmo para o nosso espírito. Nós conhecemos funções do saber, do sentir, do querer, mas não o próprio espírito. Aquilo que surge diante de nós como um si próprio, idêntico e atuante, é, de fato e considerado psicologicamente, apenas um contínuo de sensações e sentimentos idênticos. As coisas e o espírito, que consideramos como fatos ou processos objetivos, imediatamente percebidos, são apenas ligações constantes de fenômenos ou de estados mentais semelhantes. São, portanto, exigências derivadas da lei de causalidade que nos permitem crer que as coisas do espírito existem em si mesmos. Porém, se estamos autorizados a derivar da lei de causalidade a existência externa à consciência, isso constitui uma questão e um problema que, primeiramente, merece investigação. Fim de citação. Portanto, aquilo que nos induz a crer na existência de coisas existindo por si mesmas são exigências da lei de causalidade, que não é outra coisa senão a forma geral das conexões constantes, isto é, das conexões inalteráveis entre fenômenos de consciência, cuja forma universal denominamos lei causal. Sua ideia e vigência é dependente das intuições do espaço e do tempo. Com efeito, tanto a sucessão no tempo quanto a continuidade de objetos no espaço só podem ser descritas em termos de unidades estáveis, cujo modelo de relacionamento é a determinação causal de umas pelas outras. O movimento dos objetos distribuídos em partes do espaço, associado às modificações dos instantes do tempo, que só podem ser tomados como movimento espacial e sucessão, só podem ser tomados como movimento espacial e sucessão temporal causada, isto é, no plano da matéria em movimento, em vir a ser, que somente pode ser explicado a partir de causas, efeitos e condições. Esse tipo de concepção global pressupõe, portanto, indivíduos, entidades substanciais, essências e existências, das quais seguem-se necessariamente efeitos ou consequências num plano objetivo, acessível a uma consciência subjetiva que conecta tais fenômenos de modo necessário em termos de relação de causa e efeito. Porém, a natureza, enquanto mundo objetivo, e o espírito, enquanto unidade da consciência, não são duas espécies diferentes de realidade. A distinção entre ambos resulta de diferentes maneiras de olhar para uma e mesma realidade, sobretudo de apreendê-la sob a forma da individuação. No entanto, todo aquele que compreende profundamente a natureza, compreende-a de outro modo, e nela discerne uma unidade espiritual na base e que só pode ser percebida para além da realidade reproduzida sob a forma do conhecimento herdada da metafísica e reinterpretada pelas ciências. Nesse outro regime de verdade, o espírito completo, verdadeiro, está unido com a natureza e só existe uma realidade no universo. É, escreve Nishida, esta única realidade que é constituída por ambas as coisas, infinita oposição e conflito e infinita unidade. Ela é uma atividade independente, infinita, autoplanificada, e um verdadeiro espírito tem de estar fundido com a natureza. Fim de citação. Tal unidade metafísica irredutível, que é ao mesmo tempo, por um lado, infinita oposição e conflito, e por outra, infinita e pacífica unidade, tem, portanto, uma natureza religiosa. Nela, toda estabilidade e permanência são concreções fenomênicas dessubstancializadas da atividade divina. Trata-se, porém, aqui de um Deus como o não-algo, o não-ente, que não transcende, mas constitui o âmago vácuo
da realidade única. Deus, portanto, a ser compreendido como aquilo que dissolve a distinção entre subjetividade e objetividade, reunindo espírito e natureza. Aspas. O mundo, pois, começa na dimensão em que o presente se determina a si próprio como autodeterminação do presente absoluto. O si próprio principia na dimensão em que o conhecimento e a vontade estão unidas, no sentido em que aquilo que reflete e aquilo que é refletido são uma só e mesma coisa. O si próprio emerge no lugar em que o mundo emerge no lugar em que o si próprio emerge. Portanto, nessa autoconsciência é a expressão do mundo. Portanto, nossa autoconsciência, quer dizer, a nossa consciência de si, é a autoexpressão do mundo, e a autoexpressão do mundo é a nossa autoconsciência. Nossa vida eterna é ser almejado no interior disso. Voltar as costas a Deus é morrer, e retornar para Deus é entrar na vida eterna. Religião tem de ser uma exigência de uma tal vida eterna, isto é, tem de ser a exigência do verdadeiro autodespertamento de alguém. Por isso, Agostinho afirma: tu nos criaste em face de ti, ó Senhor, e nossos corações jamais repousarão enquanto não repousarem em ti. Oponho-me não somente à tentativa de discutir religião em termos meramente intelectuais ou em termos de lógica objetiva, mas também oponho-me à consideração da religião através da mediação de demandas morais, pois ambas as coisas, conhecimento e vontade, derivam do autodespertamento do si próprio. O si próprio é intelectual e volitivo como um indivíduo do mundo do presente autodeterminado. Há ainda mais uma passagem que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês a respeito desta noção de religião, como o Deus como presente absoluto, que me parece interessante. Desconsideração feita da idade histórica ou do grupo cultural, escreve Nishida, todos têm uma palavra para Deus. Devido às diferenças no nível de conhecimento e na diversidade das exigências, esta palavra, Deus, é interpretada de várias maneiras. Alguns povos religiosos concebem Deus como um ente, como um grande ser humano que se encontra fora do universo e o controla. Essa noção de Deus é extremamente infantil e não consegue, extremamente infantil e não somente conflita com o aprendizado e o conhecimento atual, mas também na esfera religiosa não consegue ser algo com que os seres humanos possam realizar a unidade íntima de seus corações. Ao mesmo tempo, contudo, não posso acreditar, como hoje em dia afirmam alguns cientistas que representam as ciências duras, que a matéria seja a única realidade e que a força material seja a origem e a base do universo. Como afirmei anteriormente, existe um princípio espiritual fundamental na base da realidade, e esse princípio é Deus. Essa ideia está de acordo com a verdade fundamental da religião hindu. Atman e Brahman são idênticos. Deus é o grande espírito do universo. Fim de citação. Meu objetivo nesta comunicação consiste em mostrar como esta parte da filosofia de Nishida pode ser produtivamente aproximada do pensamento de Nagarjuna, pois também para este pensador o caminho para a iluminação passa por uma tarefa primeiramente destrutiva das ilusões do conhecimento de senso comum e mesmo do conhecimento científico baseado e pretensamente fundamentado em hipóteses metafísicas induzidas pelas categorias lógico-gramaticais do pensamento. A essa esfera de conhecimento corresponde um regime de verdade cujo lastro é a convenção, compreendida no sentido amplo da palavra, e a ela pertence também a cosmovisão científica tradicional. Toda ontologia substancialista e essencialista, mesmo que provenha do campo das ciências ou que lhe sirva de base, permanece uma variante epistemológica do que se chama Tanya. Tanya é um termo que significa literalmente sede e é comumente traduzido como anseio ou desejo. No budismo, Tanya é definida como o desejo de agarrar-se a experiências agradáveis,
de separar-se de experiências dolorosas ou desagradáveis, e, para experiências ou sentimentos neutros, de não sucumbir a eles. A tradição budista identifica Tanya com um tipo de autocentramento no desejo que se baseia na ignorância. Esse tipo de desejo autocentrado é contrastado com tipos saudáveis de desejo, como o desejo de beneficiar os outros ou o desejo de seguir o caminho budista. No primeiro ensinamento do Buda sobre as 4 nobres verdades, o Buda identificou Tanya como a principal causa do surgimento de dukkha, isto é, sofrimento, ansiedade e insatisfação. Trata-se, portanto, aqui de um apego a certas construções de pensamento que são vistas como representações de uma multiplicidade ôntica, coisas consideradas reais e substancialmente existentes no mundo, entidades dotadas de predicados essenciais e acidentais. Essa essência identitária ou substância, o correspondente ao nosso hipokeimenon, o sia, substância, essência, tem, na tradição budista, o nome de Svabhava. Considerar os entes existentes como providos de Svabhava implica em hipostasiá-los e, desse modo, perpetuar o nosso apego a eles, inclusive a nós mesmos. É um tal apego que gera o sofrimento, descrito pela tradição do budismo como cobiça, desejo e todas as formas de vinculação. É a partir desse enraizamento que o ensinamento de Nagarjuna reflete o essencial da doutrina das 4 nobres verdades do budismo. Pois a primeira nobre verdade é: tudo é sofrimento sofredor. Ela se refere justamente à problemática palavra dukkha, traduzida livremente aqui por sofrer, o que designa a grande doença do mundo, para a qual a lição do Buda, o Dharma, é método, caminho e cura. O nascimento, a velhice, a doença, a morte, tudo isso é dukkha. A dor, o lamento, a angústia, o desespero são dukkha. A união com aqueles de quem não se gosta é dukkha. A separação daqueles que amamos é dukkha. Não obter o que se deseja é dukkha. E, por fim, os 5 agregados são dukkha. A vida, tal como habitualmente a vivemos, é sofrimento, ou mais precisamente, ela é pervadida pela peculiar frustração que resulta de tentar o impossível, a saber, satisfazer os desejos. Vista sob a sua luz verdadeira, a realidade não é permanente nem impermanente, ela nem existe nem não existe, ela simplesmente não pode ser categorizada. Mas quanto mais tentamos categorizá-la e nos apegamos a ela, mais se revela a mudança em todos os seus aspectos, a semelhança da nossa sombra, que quanto mais depressa a perseguimos, mais depressa ela foge. Tentar manter-se apegado a qualquer ente existente em particular, inclusive ao nosso próprio ego, já constitui ilusão, isto é, maya. Pois o ensinamento do Anatman pode ser expresso na seguinte fórmula: o verdadeiro si próprio é não si próprio, dado que qualquer tentativa para conhecer o si próprio, acreditar nele ou procurá-lo, conduz imediatamente ao afastamento da única realidade que é indivisa. Desse modo, qualquer tentativa de nos apegarmos ao ego ou de fazermos dele uma fonte de ação eficiente está condenada à frustração, ou seja, à multiplicação do sofrimento. A segunda nobre verdade é: existe uma origem, um surgimento do sofrimento e relaciona-se com a causa da frustração, considerada como apego ou possessão. Este apego ou esta possessão baseia-se na avidya, que é a ignorância ou a inconsciência. Ora, a avidya é o oposto formal do despertamento. É o estado de sono mental, o estado da mente hipnotizada ou fascinada por Maya, de tal modo que toma o mundo abstrato dos entes e dos eventos pelo mundo concreto da realidade. A um nível ainda mais profundo, é a ausência de conhecimento, a ausência de compreensão de que todo apego acaba por ser
o fútil esforço para se agarrar a si próprio, ou melhor, para fazer com que a vida se apodere de si próprio, pois para aquele que possui autoconhecimento não existe dualidade entre o si próprio e o mundo externo. A avidya é ignorar o fato de que o sujeito e o objeto são relativos como os dois lados da mesma moeda. O desejo de um perfeito controle do que nos rodeia e de nós próprios baseia-se, pois, numa profunda falta de confiança por parte do pseudo-controlador. Nesse sentido, a avidya é a incapacidade de ver a autocontradição básica desta posição, e o modo de vida que daí advém é o círculo vicioso, que no budismo tem o nome de samsara, o círculo do nascimento e da morte. A terceira nobre verdade consiste em que existe uma cessação do sofrimento. A cessação do sofrimento diz respeito ao fim da autofrustração, do manter-se ligado a toda conduta viciosamente circular do karma que gera o círculo. Este final do apego chama-se nirvana, uma palavra de tão ambígua etimologia que qualquer tentativa de tradução é extraordinariamente difícil. Tem sido associada a várias raízes do sânscrito que lhe dariam o significado do apagar de uma chama com um sopro ou simplesmente de expiração, o ato de soprar, ou do cessar das vagas, dos redemoinhos ou das circunvoluções da mente. Por fim, a quarta nobre verdade é: existe um caminho que leva à cessação do sofrimento, caminho que é descrito como os 8 degraus do Dharma de Buda, isto é, o método ou a doutrina pela qual a autofrustração é aniquilada. Cada um dos degraus tem um nome precedido pela palavra samyak, que significa perfeito ou completo. O primeiro degrau é a visão completa e contém todos os outros, dado que o método do budismo é, acima de tudo, a prática de uma clara compreensão de ver o mundo tal como ele é. Esta compreensão consiste numa atenção viva à experiência direta, de modo a não ser iludido por nomes e rótulos. A contemplação perfeita, o último degrau da escada, é o aperfeiçoamento do primeiro e significa também experiência pura, pura compreensão, onde já não tem lugar o dualismo entre o conhecedor e o conhecido. Vemos, portanto, que o pensamento de Nagarjuna remete direta ou indiretamente a todas essas noções. Vemos, portanto, que o pensamento de Nishida recorre direta ou indiretamente a todas essas noções. E é, portanto, a partir desses elementos que eu gostaria de empreender uma aproximação de sua filosofia com a desconstrução da lógica e da metafísica empreendida por Nagarjuna, importante fonte espiritual do budismo Zen. Também, para Nagarjuna, a teoria e a prática da meditação têm como meta chegar à liberação do apego a concepções ilusórias, a certas construções do pensamento que induzem subliminarmente representações de entidades reais existentes no mundo como indivíduos, entidades dotadas de essência e de substância. Uma vez libertados da sedução exercida pelas hipóstases sedutoras, derivadas da lógica e da sintaxe da linguagem, é possível que nos tornemos capazes de perceber a realidade e de agir livremente no mundo, sem precisar buscar refúgio compulsivamente em consolos metafísicos de perspectivas estreitas. Esse já é o programa do Prajnaparamita, no qual Nagarjuna elabora sutras que sustentam que todos os fenômenos são sunyata, isto é, vazios de existência. Todavia, enquanto nos sutras do Prajnaparamita a vacuidade de todos os fenômenos é simplesmente asserida, Nagarjuna desenvolve amplamente o seu conceito de vacuidade em chave filosófica no Mula Madhyamika Karika, que lhe é a obra principalmente atribuída. Nela, Nagarjuna demonstra que a vacuidade, sunyata, não significa não existência, mas não essencialidade ou não existência substancial em si e por si. Como Garfield elucida em seu comentário deste texto, ser vazio de essência não é ser vazio de existência. Ao invés disso,
Existir é ser vazio. Fim de citação. Ter uma essência ou substância significaria existir em si por si como sujeito de propriedades intrínsecas. No entanto, todos os fenômenos existem unicamente em virtude de relações extrínsecas. Ora, tudo aquilo cuja existência é dependente de outra coisa, a saber, tudo aquilo que se origina dependentemente, não pode ter uma natureza substancial ou uma realidade em si mesmo. Portanto, desse ponto de vista, tais coisas são essencialmente vazias. Por conseguinte, uma vez que todas as coisas se originam dependentemente, então todas elas são substancialmente vazias. A sua existência verdadeiramente real não é outra coisa a não ser esse vazio. Esse é o conteúdo adequado do que se chama vacuidade. A compreensão da originação interdependente, ou seja, da existência a partir de uma causa extrínseca, que é própria de toda criatura, caracteriza para Nagarjuna o caminho do meio que conduz à intuição da verdade suprema. Por essa razão, tal como observa também J. Garfield, Nagarjuna afirma a identidade entre vacuidade e verdade última, entre originação interdependente e a totalidade dos fenômenos. Segundo Garfield, Nagarjuna afirma que o conhecimento desta relação é, ele mesmo, a visão filosófica do caminho do meio, articulada por ele no Mula Madhyamika Karika, do qual cito agora como comprovação versos do primeiro capítulo. Aspas, em nenhum lugar descobriremos jamais uma entidade que possamos considerar como surgida a partir de si mesmo. Tampouco será possível supor que se origine a partir de outras, ou pensar que surja como resultado de uma combinação de outras possibilidades, por exemplo, não a partir de si, não a partir de outras. Por fim, carece de sentido pensar que as entidades possam originar-se de forma aleatória, quer dizer, sem causa ou por acaso, por mera casualidade. Existem 4 tipos de condição para a explicação do fundamento ou da origem das coisas: a causa eficiente, a causa material, o antecedente imediato e a ausência de condições desfavoráveis ou condição propícia. Mas nenhuma entidade retira sua natureza própria ou inerente do conjunto de tais condições que supostamente a produzem. E se esta natureza própria não se encontra nelas, nas condições, muito menos poderemos falar que se encontram em condições que produzem outra entidade diferente. Tampouco podemos dizer que as condições possam dar-se sem eficácia, pois não tem sentido falar de condições de algo que não existe. Seria como perguntar como cresceu o filho da mulher estéril. Nem tem sentido atribuir condições a algo que já existe. Temos de pensar, isto que já existe surge devido a esses fatores, e chamamos a esses fatores condições. Mas, se isso mesmo que surge já não se originasse, não falaríamos de fatores nem de condições, pois, como dissemos, não é lógico pensar nas condições de algo que não existe. E o que já existe não necessita de condição. Isso se aplica também à causa eficiente, à causa material e ao antecedente causal imediato, pois, em entidades que não surgiram, carece de sentido falar em sensação. Se não pudesse existir nenhuma entidade que não tivesse natureza própria, então não se poderia dizer, dado isto, surge aquilo. Além disso, o fruto não existe nas condições, nem em cada uma delas por separado, nem no conjunto de todas elas. Se o fruto não está nas condições, como ele poderia surgir delas? Dir-se-á que o fruto não existe antes do processo e que surge das condições. Então, por que não dizer que o fruto surgirá do que não são as condições? Ou seja, por que não dizer que a coalhada surge da água e não do leite, e que o azeite brota da areia, se esse surgir se apresenta tão milagroso? Fim de citação. Nesse plano filosófico, vacuidade significa vazio de svabhava, um termo que é usado por Nagarjuna em vários contextos com o significado de essência, substância ou verdadeira natureza. Ele não possui apenas um sentido etimológico, escreve Fantak,
mas também um sentido cognitivo, em virtude de uma projeção de Svabhava, nós continuamente impomos um sentido de permanência às nossas experiências. Uma das funções da noção de sunyata é precisamente romper tais projeções e imposições atributivas de Svabhava. Nagarjuna desconstrói sistematicamente concepções da tradição abhidharmica e nega radicalmente a existência separada dos dharmas. Ele mostra que conceitos como causalidade, tempo, dharma e substância são inconsistentes e contraditórios quando submetidos a um escrutínio filosófico. Eu cito agora uma passagem do professor Dilip Lohundu, aqui presente, do texto da Conferência de Oxford, que está no prelo ainda, e que diz o seguinte: o principal objetivo, portanto, desta tarefa de Nagarjuna consiste em tomar sunyata como uma navalha apta a eliminar todas as tentativas de tipo sarvastivada para sustentar qualquer modo de substancialidade para os principais conceitos elementares do Abhidharmika, mesmo que sejam assumidos como conceitos meramente analíticos de natureza pré-empírica ou experimental. De maneira incisivamente sistemática, Nagarjuna desvela um por um a natureza interdependente de todos e de cada um dos dharmas elementares do Sarvastivada. Trata-se, portanto, daquilo que o professor Dilip Lohundu chama de pedagogia profilática, ou de pedagogia e profilaxia. Aspas, a sustentação radical por Nagarjuna da natureza interdependente e convencional de todos os fenômenos constitui a reafirmação do eminente caráter da realidade como Prajnapati Sat e a consequência rejeição do Dravya Sat, Sarvastivada. Isso abre o caminho para a consolidação e ulterior esclarecimento do conteúdo efetivo da doutrina original das duas verdades, como uma contrapartida epistemológica do termo explicativo vacuidade como um conceito pedagógico e profilático. Essa leitura, a meu ver, extremamente arguta, não impede também que possamos dizer que no percurso dos capítulos que compõem o Mula Madhyamika Karika, Nagarjuna submete também a um exame as 27 diferentes categorias de predicação, montando uma verdadeira máquina de guerra contra a lógica e a filosofia primeira de Aristóteles. Seu método envolve a desconstrução dialética das categorias centrais, pelas quais a linguagem nos seduz a aceitar as suas construções mentais da realidade. Nagarjuna utiliza a forma lógica budista do tetralema: há, não há, ambos, há e não há, nem há, nem não há. Por meio do método de redução pelo absurdo, ele prova que todos os vértices do tetralema levam a conclusões incoerentes. Desse modo, Nagarjuna nega não somente toda a asserção possível, mas nega também a negação de tal asserção. Em cada um dos passos de sua desconstrução, Nagarjuna leva às últimas consequências as dicotomias pelas quais nós estruturamos nossas interpretações do mundo, como aquelas de geração e extinção, permanência e impermanência, identidade e diferença, iluminação e não iluminação. E mostra que não podemos aceitar logicamente nenhuma das categorias implicadas nessa estruturação. Uma das categorias que Nagarjuna destrói de modo exemplar é a categoria de existência, pois a desconstrução da categoria de existência substancial é um dos alvos principais da obra. Afirmar que existem coisas providas de essências próprias e atributos implica numa concepção substancial e eternalista. Mas, do mesmo modo, sustentar que elas não existem redunda numa concepção filosófica nihilista a ser evitada. Em última instância, portanto, as coisas nem existem nem não existem, mas também esta concepção mostra ser logicamente incoerente. Desse fecundo paradoxo pode-se extrair uma diretriz prática para a meditação, de que o pensamento de Nishida não é senão uma espécie de elaboração teórica e assim aparece de maneira clara quando reportado ao
legado de Nagarjuna, a saber, a ligação inseparável entre originação dependente e vacuidade. Esse é o caminho do meio para a iluminação. Se as 4 nobres verdades professadas pelo budismo nos confrontam desde logo com o problema da impermanência e com a temporalidade, esta, por sua vez, transmuta-se em verdade suprema na identificação entre Sansara e Nirvana. Sansara não é nada de essencialmente diferente do que o Nirvana, assim como o Nirvana não é nada de essencialmente diferente que o Sansara. Essa é a intuição fundamental que subjaz à obra de Nishida. Os limites de Sansara são também os limites de Nirvana, portanto não há a mais tênue diferença entre os dois de modo algum. Cito: vida, morte é ao mesmo tempo Nirvana. Não há nada que em vida, morte se deixe execrar, também não há nada que se deixe desejar como Nirvana. Só então, pela primeira vez, vida, morte torna-se clara. Esta vida-morte é a vida digna de Buda. Aquele que a execra e que desejaria rejeitá-la, esse certamente perderá a digna vida de Buda. Aquele, porém, que nela se mantém de pé e que permanece ancorado a ela, também esse perde a digna vida de Buda e apaga a figura do Buda. Somente se nada execramos e não mais anelamos pelo Nirvana, estamos no coração de Buda. Não meça com o próprio coração, não diga nada com palavras. Fim de citação. Como considera Nishida, a iluminação consiste em acender a consciência do verdadeiro si próprio, que é também, ao mesmo tempo, a consciência da ilusão do ego e da interpenetração de todas as coisas. Concepções do si próprio, não apenas no budismo, mas também em todas as religiões, até na maior parte das filosofias, se estendem desta espécie mais estreita de ego individual até um verdadeiro si próprio, como o Atman do brahmanismo ou a natureza búdica, conquanto tais noções sejam radicalmente diferentes. Todavia, escreve Nishida, não há como não começar com o si próprio, com a consciência, que é o nosso primeiro acesso à realidade. Fim de citação. Nós temos inevitavelmente que começar com o si próprio, mas temos também de ir através dele, deixar o si próprio para trás, esquecê-lo. Só assim se pode alcançar a natureza do Buda. É só assim que se pode compreender também como a emancipação propiciada pela iluminação ou pela natureza búdica é também a redenção de todas as criaturas sencientes e, no limite, de todas as criaturas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, a gente pode abrir agora para algumas perguntas. Se não quiser. Bom, se ninguém for fazer ainda, eu gostaria de fazer... Liga. Eu tenho uma, professor. O título da sua palestra, O Eu e o Outro, Enredamentos no Véu de Maia. Bem, eu, como estudiosa só da parte antiga da filosofia indiana, não sou uma conhecedora da filosofia de Nishida, da escola de Kyoto, e eu venho acompanhando, aliás, estou aprendendo bastante no decorrer da jornada também. Mas a minha pergunta é de onde vem esse Maya, então, não é? E se isso está na obra de Nishida e como que ele usa esse termo? Não. A ideia é minha e, na verdade, é uma tentativa que eu venho fazendo já há bastante tempo de tentar aproximar o pensamento de Schopenhauer do pensamento filosófico da escola de Kyoto. Nishida foi um leitor de Schopenhauer e essa ideia, digamos, da impermanência do eu, da ilusão constitutiva da substancialidade do eu, é uma das, digamos, dos filosofemas que Schopenhauer trabalha quando fala do enredamento no véu de Maia da ilusão. Schopenhauer não se refere, nesse caso, especificamente ao budismo, mas sim à filosofia Vedanta. Obrigado pela pergunta. Bom. Eu tenho uma questão. Pode. Com relação à vida, tem um momento que você traduz a vida como inconsciência. Ignorância, na verdade. Ignorância. Por isso, exatamente isso. Porque teve uma hora que você também falou ignorância
ou também inconsciência. O problema de falar da consciência dentro desse contexto mais principal do Nagarjuna é justamente que a compreensão de consciência é muito particular dentro desse contexto. A gente fala em consciência, aquilo adquire uma noção que acho que se distancia muito do ponto. Eu agradeço muito. Esse é um limite que eu não posso contornar, infelizmente, dado a minha ignorância palmar das línguas originais dos textos que eu tenho frequentado até hoje. Está no meu horizonte, né, iniciar um estudo sistemático dessas línguas, o que eu ainda não pude fazer até o momento. Mas eu considero isso uma limitação grave. Eu acho que é uma limitação pessoal muito grave. Eu sou obrigado a frequentar esses textos em várias traduções, é o que eu tenho feito, em línguas modernas que me são acessíveis, eventualmente comparado com as línguas clássicas, o grego e o latim, mas, infelizmente, eu não tenho domínio do original. E eu tenho mais uma questão, que é só que talvez se pudesse ter um comentário. Eu queria entender melhor quando você cita até Alberto e fala essa noção de vazio de existência, que não é a mesma que esse vazio de essência, essas coisas não são a mesma coisa. Não. Então, será que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu estou me referindo aqui à metafísica, obviamente, a metafísica ocidental como o meu plano de entendimento do texto. Né? Você pode ter entidades que são entidades essenciais, são, portanto, pensáveis, mas que às quais não se pode atribuir existência como um predicado. Por exemplo, um número. Tais entidades, no entanto, são entidades essenciais. Eles podem ser pensadas, em geral são pensadas como indivíduos, como algo subsistente por si. Embora você não pode dizer que existem. Quando você afirma que sequer este tipo de substancialidade pode ser considerada real, então você pode dizer que tudo aquilo que é dito existente é, de um ponto de vista metafísico, vácuo, porque é desprovido de substância, de essência, ou, se quiser, de atributo essencial. Isto é, aquilo sem o que algo não pode existir nem ser pensado, segundo a nossa tradição que remonta a Aristóteles. Talvez eu tenha uma tradição, talvez pense essa noção de existência mais ligada ao Nagarjuna. Isso. E não é exatamente igual a essa tradição que está sendo falada. Então, para mim, para que você possa afirmar isso, é preciso destruir primeiro a teoria das quatro causas. É preciso mostrar, portanto, que não é possível afirmar a existência por si separada de coisa nenhuma. Nesse sentido, então, as coisas continuam existindo, tal como sempre existiram, só que elas não podem ser adequadamente concebidas como subsistentes. Elas têm a sua existência mutuamente dependente. Tá? Mas para isso é preciso antes, eu costumo utilizar uma certa metáfora, é preciso montar uma guerrilha contra a metafísica ocidental. Bom, então, acho que eu vou fazer uma pergunta. Assim, então, eu gostei muito da apresentação, eu acho interessante você estar fazendo essa ligação com o Nishida, que eu acho que isso remete também a algumas das outras palestras que a gente teve antes, tanto aqui quanto lá no colóquio, né, o Florentino falando sobre a questão da criticação e a palestra do Gerion Kopf também falando sobre o Nishida e a relação com o budismo Rayan e o Fazang, né. É que talvez eu esteja curioso sobre o que você acharia a respeito dessa questão, porque o Florentino também parece ter defendido essa ideia muito clara de que, em certo sentido, alguns dos aspectos fundamentais da filosofia do Nishida estariam no Nagarjuna e se deixariam compreender por ele.
Mas eu achei que o Guérin ofereceu um argumento até bastante convincente de que aquela estrutura do mundo quádruplo do Dharma, do Fazang, né, você tem a questão da autodeterminação do universal, enquanto o mundo do Dharma do princípio, ou do particular ou do indivíduo, e aí a não obstrução entre o universal e o indivíduo e não obstrução entre indivíduos. Me parece assim, ainda que possivelmente se pudesse elaborar algo a partir do Nagarjuna que fosse nessa direção, talvez o mérito do Nishida, até onde eu vejo, do pouco que eu conheço, esteja justamente em tentar articular isso de uma maneira que permita você pensar uma dimensão histórica desse tópico e dessa concepção, algo que parece claramente faltar nessa tradição, no Nagarjuna ou em pensadores próximos a ele, e que se torna uma necessidade quando você está tentando pensar essas questões no contexto atual. Eu concordo inteiramente. Eu acho que é isso mesmo. Pensar num contexto histórico, sobretudo pensar esta noção do presente absoluto e, em particular, de uma tarefa, ao mesmo tempo ética e política. Eu acho que isso, para mim, é claramente isso. Mais alguma questão? Alguém queria? Bom, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora a gente faz um breve intervalo, voltamos às 3h30 com a mesa sobre Nagarjuna, justamente.